Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, para nós termos aí uma visão do contexto daquilo que nós queremos falar nesta madrugada. Quem achou aí Atos capítulo 20? Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. E estando um certo jovem, chamado Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o amanhecer, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Amém. Glória a Deus. É interessante que por esses versículos nós temos uma ideia, ainda que breve, sobre as viagens do apóstolo Paulo. Esse texto se refere à 3ª viagem missionária de Paulo. E a parte que nós queremos enfatizar aí do capítulo 20 é esse trecho que fala sobre os dias que Paulo esteve na cidade de Troade. É uma cidade que se encontrava na província da Mísia, em território que hoje pertence à Turquia. Só para você ter uma ideia da localização. Muito bem, Paulo esteve ali e ele estava pregando a palavra do Senhor naquele culto, naquela reunião dos irmãos na cidade de Troade,
e aquele culto se transformou numa vigília. Glória a Deus, amém? Durou a noite toda. Paulo foi pregando a palavra, e ele se prolongou. O texto diz que até a meia-noite. Eu fico imaginando ali as pessoas ali, talvez, algumas inquietas. Nossa, será que Paulo não vai acabar? Será que essa pregação não acaba? Estou querendo ir para casa assistir o jogo, assistir a novela. Não sei se tinha esses irmãos carnais naquela época, né? Mas muita gente hoje fica assim, não é isso? Eu tenho que ir para casa, estou querendo jantar, querendo assistir lá o Big Brother, querendo fazer alguma coisa, mas a pregação não acabava. E Paulo continuou ministrando a palavra do Senhor. E é interessante que o fato peculiar aí é que Paulo iria embora no dia seguinte. Então temos aí uma situação que ninguém poderia dizer assim: eu não vou ouvir a pregação de Paulo hoje não, eu vou na semana que vem. Na semana que vem Paulo não estaria mais naquela cidade. Então o que eu quero enfatizar aqui logo de início, que ali havia uma oportunidade acontecendo naquele dia, que aquela oportunidade não se repetiria mais. Por isso Paulo estava tentando aproveitar todo o tempo possível. Por isso ele não fez ali uma pregação de 20 minutos, ele pregou durante horas e horas. Aqui nós temos um momento que ele foi até meia-noite, e depois ele retomou a palavra e foi até o amanhecer, porque ele queria aproveitar aquela oportunidade, pois não haveria outra. Era o último dia de Paulo naquela cidade. Da mesma forma, os irmãos ali da cidade de Troade, eles deveriam aproveitar aquela oportunidade de ouvirem o apóstolo Paulo. Eu não sei se eles tinham a consciência da importância daquele dia. Não sei. Hoje nós temos um conceito muito elevado sobre o apóstolo Paulo, mas eu não sei se aquelas pessoas naquele dia tinham essa consciência dessa dimensão da importância do apóstolo Paulo e da palavra que ele ministrava naquele lugar. Mas elas precisavam aproveitar a oportunidade. Era o primeiro dia da semana, era um domingo, e na segunda-feira Paulo iria embora. E o que eu quero dizer com isso? Nós também precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Amém? Que bom que você está aqui hoje aproveitando essa oportunidade, mas eu quero que nós possamos meditar sobre isso de uma forma mais ampla, sobre as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida. Talvez nós estejamos muito acostumados com as coisas, mas aproveite. Olha, a igreja que o Senhor permitiu que você estivesse ali congregando, é uma oportunidade que Deus te dá. Uma oportunidade, a liderança que Deus colocou sobre a sua vida, é uma oportunidade que Deus te dá. Se você tem a Bíblia nas suas mãos, ou no seu celular, é uma oportunidade que Deus te dá. Aproveite estas oportunidades. Não desperdice. Que bom que essa vigília significa uma forma de nós aproveitarmos bem o nosso tempo. Quando você está aqui passando a madrugada, você não está perdendo tempo, você está investindo o seu tempo no reino de Deus. Glória a Deus. Assim,
naquela noite, ali na cidade de Troade. É possível que algumas pessoas não foram àquele culto. A gente ouve Paulo outro dia. Paulo nunca mais voltou naquele lugar. Olha, por isso aproveite o tempo que o Senhor te dá hoje. Aproveite as oportunidades, porque nós não sabemos até quando elas durarão. Aproveite a liberdade que você tem de proclamar o nome do Senhor. Aproveite, porque nós não sabemos até quando teremos essa liberdade. Hoje nós temos no Brasil um governo contrário ao cristianismo. Nós não sabemos até quando nós teremos a liberdade de culto que nós temos aqui hoje. Falando assim, talvez pareça uma ilusão, uma fantasia, mas em outros países já aconteceu isso. As pessoas tinham toda a liberdade para servir a Deus e agora não tem mais. Portanto, aproveite. Olha, o apóstolo Paulo ter estado ali na cidade de Troade foi o quê? Uma demonstração do amor de Deus por aquele povo. Olha que privilégio, que honra. Então muitos estavam ali para ouvi-lo. Aquele cenáculo estava cheio. Talvez estivesse mais cheio do que este tabernáculo hoje. A igreja estava cheia ali naquele dia, tão cheia que havia um jovem chamado Eutico, que ele não encontrou um lugar nos bancos para sentar, ou nas cadeiras, e ele se assentou na janela. E eu queria utilizar essa experiência de Eutico, não para falar alguma coisa ruim a respeito dele, mas apenas como uma ilustração para uma situação vivida por muitas pessoas hoje. Olha só, Eutico estava no lugar certo, ele estava numa reunião, ele estava num culto maravilhoso, onde o pregador era ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Olha que coisa magnífica. Entretanto, Eutico estava numa posição errada. Ele estava no lugar certo, mas na posição errada. Ele estava sentado na janela. Ainda bem que aqui nós não temos janelas, né? Já tivemos, antigamente havia janelas aqui dos dois lados. Você ainda consegue ver ali as marcas, né? De onde eram as janelas. Ainda bem que não temos janelas para você se assentar nelas hoje. Mas quem sabe, espiritualmente, você se encontra como esse jovem Eutico. Um jovem que está na igreja, um jovem que está na reunião, um jovem que está ouvindo a ministração da palavra, mas ele estava ali assentado na janela, entre a luz e as trevas. Nós lemos aí no texto que dentro daquele cenáculo havia muita luz, assim como neste lugar tem muita luz, principalmente a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Mas, quem sabe você está com a metade do corpo na luz e a metade nas trevas. Quem sabe você tem uma atitude em que você está vivendo com o seu coração dividido. Você vem na igreja, mas você também frequenta outros lugares onde as trevas dominam. Misericórdia! Quem sabe temos aqui algumas pessoas que estão como Eutico. É interessante que o nome desse jovem, Eutico, significa boa sorte. Uma coisa curiosa, né? E ele estava ali naquela janela, no terceiro andar de um prédio, ou de uma casa com 3 andares. Ele estava ali no terceiro andar, contando com a sorte. E esse era o significado do nome dele. Mas nós não podemos viver com base na sorte. Nós precisamos viver com base em um propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Olha, Eutico estava ali. Do lado de dentro, o que havia? Havia luz.
os irmãos estavam do lado de dentro, ali havia a ministração da palavra, havia a presença do apóstolo Paulo, havia ali louvor, havia ali adoração, havia oração, mas ele estava com uma parte da sua atenção para fora, ele estava na janela, e lá fora havia o quê? Havia trevas, havia talvez outros interesses. Ele ali na janela, ele poderia uma hora olhar para dentro, outra hora olhar para fora, ele poderia ali se distrair com alguma coisa que acontecesse fora daquele ambiente, e ele continuava assim, assentado na janela. Mas durante algum tempo, tudo estava bem para Eutico. Paulo estava pregando e aquele jovem estava na janela, ouvindo a pregação de Paulo, e tudo parecia bem. Eutico não estava se sentindo mal. Assim acontece com muitas pessoas que estão vivendo de uma forma dividida entre a luz e as trevas, mas por algum tempo elas estão muito bem. Por algum tempo elas estão conseguindo viver em equilíbrio. Se você olhar para a vida delas, você vai dizer, essa pessoa está bem. Ele está sentado na janela, só isso. A situação de alguns, que eles estão vivendo no vício, mas ainda não tiveram uma overdose. Então tudo parece estar bem para eles. É a situação de alguns que vivem na prática sexual fora do casamento, mas ainda não tiveram AIDS. Então tudo parece estar bem. Alguns que vivem na prática da imoralidade, mas ainda não tiveram uma gravidez indesejada. Então tudo parece estar bem. Ou, como aqueles que estão buscando um equilíbrio entre a luz e as trevas. Lá no capítulo 1 de Gênesis, é interessante que Deus criou todas as coisas, e Ele fez separação entre várias coisas. Ali você observa a separação entre o céu e a terra, a separação entre águas que estão acima do firmamento e águas que estão abaixo do firmamento. Você observa ali, principalmente, a separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Há muitas separações ali em Gênesis capítulo 1, de acordo com a natureza e a identidade de cada coisa. Mas nós percebemos em outras passagens bíblicas que muitas vezes o homem quer juntar o que Deus separou, o homem quer juntar luz e trevas. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala a respeito disso. Eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Mas para isso você não pode misturar a luz com as trevas. Você não pode viver nesse perigoso equilíbrio entre a igreja e o mundo, entre a santidade e o pecado, entre o bem e o mal, porque desta forma você será como aquele jovem assentado na janela. Mas é interessante nós observarmos que Paulo não repreendeu Eutico. Poderia haver isso aí no texto, né? Paulo chegar para Eutico e dizer: rapaz, o que você está fazendo nessa janela? Ele não repreendeu Eutico. Hoje, quando nós repreendemos alguém, muitas vezes as repreensões não são bem-vindas. Por quê? Porque a pessoa está bem, a pessoa está ali aparentemente bem.
Hoje, se você repreende alguém, é perigoso você receber uma má resposta. Por quê? Porque a filosofia hoje é assim: meu corpo, minhas regras, não é assim? Minha casa, minha vida, não é isso? Não é? Quer dizer, eu cuido da minha vida, ninguém tem nada com isso. Mas que bom seria se alguém tivesse chegado ali perto daquele jovem para repreendê-lo ou para admoestá-lo. E o que aconteceu? Eutico dormiu. Olha, por maior que seja o seu controle da situação, uma hora você pode vacilar. Se você está aí tentando conciliar a luz com as trevas, uma hora você pode vacilar e cair para o lado de fora. É interessante que Eutico não caiu para dentro, né? Ele caiu para fora, caiu do 3º andar. Então este é o risco daqueles que estão na igreja, mas estão com a metade do corpo para fora. É perigoso você cair para fora. Mas hoje o Senhor te dá uma oportunidade para que você mude o seu posicionamento, para que você mude a sua posição espiritual, em nome de Jesus. Hoje eu quero dizer: desperta em nome de Jesus, acorda. Você não pode continuar nessa situação, porque senão você pode cair para fora. E aquele jovem caiu. E então alguém chegou da janela e olhou lá embaixo. Estava lá o Eutico, desigrejado, coitado, morto. Paulo interrompeu a sua pregação. Paulo parou de pregar, porque uma tragédia havia acontecido. Paulo não continuou ali indiferente. Não, irmãos, ninguém olha o que aconteceu. Caiu. Agora vamos continuar aqui a pregação. Não. Paulo não era uma pessoa indiferente. Ele interrompeu a sua pregação. E a Bíblia diz que ele desceu ali do 3º andar. Foi lá embaixo para ver o que aconteceu com Eutico. Eutico estava ali morto. E a Bíblia diz que Paulo se inclinou sobre ele e o abraçou. Isso mostra o papel de uma liderança que se importa com aqueles que estão caídos. Isso mostra o papel de uma liderança que desce da sua posição e vai atrás daqueles que estão caídos, daqueles que estão fracassados. Paulo, ele não era simplesmente um líder de jovens, ele era o líder da igreja. Mas muitas vezes esse papel hoje vai ser desempenhado por líderes de jovens. Por quê? Porque Eutico caiu e morreu, e ele não voltará sozinho para a igreja. Assim como muitas pessoas que caíram, muitas pessoas que se desviaram, e quem sabe você é aquele que Deus vai usar para descer lá e buscar o Eutico que morreu. Quem quer ser usado pelo Senhor aí, levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Nós não podemos ser indiferentes. Quem sabe Deus quer que você vá lá buscar o Eutico, ou quem sabe você seja o Eutico sentado na janela. Mas Paulo desceu, e Paulo abraçou aquele jovem, e naquele momento houve ali uma ressurreição. Olha que bênção. Naquela vigília aconteceu um milagre. Eutico, ele não apenas caiu e morreu, mas ele ressuscitou e ele se levantou naquela madrugada. Hoje também é uma madrugada para você se levantar na presença do Senhor. Quem sabe, eu não sei qual é a sua situação. Talvez nós tenhamos aqui algumas pessoas assentadas à janela. Talvez nós tenhamos outros que já caíram e já morreram. Mas nesta madrugada o Senhor quer te vivificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para isso você precisa mudar
a sua posição na presença do Senhor. Mudar a sua posição. Nós não podemos nos acomodar. Não podemos achar que podemos viver num equilíbrio entre a luz e as trevas, com uma perna para dentro da igreja, a outra perna para fora, um braço para dentro da igreja, outro braço para fora. Não, não. É dia de você tomar uma decisão, é dia de você escolher. Escolha certo, escolha corretamente, escolha a luz, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar neste momento. Não basta você estar no lugar certo, você precisa ter a atitude certa. Atitude certa. Aproveite a oportunidade que o Senhor te dá nessa noite. Aproveite essa oportunidade. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos para você orar ao Senhor neste momento. E eu quero te convidar, se você quer tomar uma posição diferente hoje na sua vida, mudar o seu posicionamento, tomar uma atitude em relação ao que você ouviu, quero te convidar para você vir aqui à frente e se ajoelhar aqui para que nós possamos orar por você, em nome de Jesus. Se você quer dizer: Senhor, eu quero tomar uma atitude diferente na minha vida hoje, quero tomar uma atitude, eu não quero cair, eu não quero perecer, mas eu quero estar firme na presença do Senhor. Eu escolho a luz, eu não escolho as trevas. Eu quero tomar uma atitude diferente na minha vida. Eu não quero ser como aquele jovem que caiu e morreu.